Graça e paz, glória a Deus. Vamos continuar falando a respeito de Jesus Cristo, o Messias, nos profetas. Todos os profetas falaram sobre Jesus, sobre o seu ministério, mas também sobre o seu sofrimento e a sua glória. Ele entrou na sua glória, recebeu então a sua herança, a primeira porção da sua herança, o batismo com o Espírito Santo, e derramou sobre todos nós este dom, o poder do alto. Então, sim, confirmando todas as promessas dos profetas de Moisés, de que viria um profeta maior, neste mesmo vínculo profético, pois aquele que é de Deus é nascido do Espírito e torna-se um profeta. Eis aí, então, a paciência dos justos, dos santos, e o espírito de profecia, que é o espírito da ligação do homem com Deus, da terra com os céus, através de Cristo, pelo batismo com o Espírito Santo. Aí sim se consuma esta salvação. É quando Jesus é recebido na glória, é quando ele está sentado à direita do Pai, ele recebe ali a porção, o penhor da herança, da eternidade, da vitória, que é o Espírito Santo, e ele já imediatamente derrama o batismo com o Espírito Santo para confirmar que nós também estamos já participando da herança, somos co-herdeiros com Cristo. Aqui, neste momento do batismo com o Espírito Santo, então vem a configuração, o marco, tanto inicial quanto decisivo, de que estamos salvos, que estamos ligados ao céu, por Cristo, pelo seu sofrimento, pelo seu sangue, pela sua morte, mas também pela sua ressurreição, e quando ele entra, realmente toma posse, assenta-se à direita do Pai, e vai julgar, vai reinar, e vai nos marcar pelo selo do Espírito Santo. É isso que nós vamos ver a partir de agora. Nós temos aqui dois caminhos, dois estudos. Cristo no Antigo Testamento e as marcas da salvação. A prova e o caminho, o sentido da nossa salvação em Cristo. Nós também temos agora essa direção do Espírito Santo, essa revelação, e vamos estar então trazendo dois estudos a cada dia. Esse é o projeto, se Deus quiser, essa é a proposta. Isso é que o Espírito de Deus tem nos dirigido, tem nos falado. Diz assim, então, Sofonias, capítulo 3, a partir do versículo 1. Ai da rebelde e contaminada da cidade opressora. Neste sentido, esta é a cidade perdida. É uma revelação daqueles que estão afastados de Deus. São os rebeldes, estão contaminados pelo mal, pela violência, pelo pecado, e formam uma comunidade, uma cidade opressora. Nesse sentido, Jerusalém se encaixa nessa revelação. Jesus fala isso sobre Jerusalém, que ela é uma cidade opressora, que ela não recebe os profetas, os que Deus envia, não recebe sequer o maior dos profetas, não recebe a Cristo. E Moisés profetizou que aquele que não desse ouvido a esse profeta, a Jesus, o Messias, seria exterminado. Então, por isso, o profeta fala sobre o ministério de Cristo. Ai da rebelde e contaminada, da cidade opressora. Veja só o versículo 2. Não obedeceu à sua voz, não aceitou o castigo, não confiou no Senhor, nem se aproximou do seu Deus. Então, tanto é Nínive, mas Nínive vem a se arrepender. Tanto são Sodoma e Gomorra, que foram destruídas neste mesmo sentido, não obedeceu à voz de Deus, não aceitou o castigo, a visita dos anjos, a repreensão, não confiou no Senhor, nem se aproximou do seu Deus, nem com a presença de Ló, nem com a presença dos anjos, mas também é Jerusalém e outras cidades, e outros locais, outras nações em todos os tempos. É uma profecia que vale para todos os momentos. Cidades, pessoas, famílias, casas.
nações inteiras que não obedecem à voz de Deus, não aceitam o castigo, não confiam no Senhor, nem se aproximam do seu Deus. Jerusalém, em um certo momento, representa essa palavra. Quando rejeita Jesus, realmente se endurece, não aceita o Messias, não aceita o que Deus está enviando, então sua casa ficará deserta. Então, ai de Jerusalém, sua casa ficará deserta, até que venham a dizer, bendito o que vem em nome do Senhor. Até que isso seja revertido. E existe aqui em Sofonias essa promessa dessa reversão, da salvação do remanescente de Jerusalém, do remanescente de Israel. Versículo 3. Os seus príncipes são leões, rugidores no meio dela. Os seus juízes são lobos da tarde, que não deixam os ossos para amanhã. Então há uma associação entre o executivo e o judiciário, entre os príncipes, são leões rugidores, querem o lucro, querem se beneficiar, querem o poder, e tem o apoio dos juízes. Os príncipes são leões, os juízes são lobos da tarde, todos caçadores, todos querem devorar a presa, todos se aproximam para estarem tomando posse do poder, para o domínio, não deixam os ossos para amanhã. Então, devoram tudo, não são dos que guardam, não são dos que pensam nos outros, mas são extremamente cobiçosos, tanto da riqueza quanto do poder, do domínio. Mas não está só na mão do poder político. Não são só eles que agem mal e que são violentos, agressivos e dominadores, perversos. Veja o que está no versículo 4. Os seus profetas são levianos, homens aleivosos. Os seus sacerdotes profanaram o santuário e fizeram violência à lei. Então, poderia se esperar que do outro lado houvesse correção, houvesse justiça. Normalmente, nós lidamos com situações esperando que tenha um lado bom e um lado mau, um lado certo e um lado errado. Mas, neste caso, a revelação deste tempo do Messias é de que todos estão errados. Não há nenhum justo, nenhum sequer, ninguém está correto. Nem os príncipes, nem os juízes, nem os profetas, nem os sacerdotes. Todos eles estão contra a verdade. Todos eles são levianos e aleivosos. Eles, para terem o poder, para estarem se beneficiando, como eles são extremamente avarentos, eles fazem toda a maldade possível que estiver ao seu alcance. Fizeram violência à lei. Eles chegam a trair a lei de Deus, a palavra de Deus, pelo seu próprio interesse. Então não há o lado bom, não há o lado certo. Todos erraram, todos são interesseiros, são levianos. Para se beneficiar, eles traem quem for, mentem. Então é o filho contra o pai, é a filha contra a mãe, é a nora contra a sogra. É o que nós já acabamos de estudar nos estudos anteriores. Esses dias maus, em que as pessoas são egoístas, traidoras, mentirosas, aleivosas, que acrescenta alguns termos, alguns sinônimos, são levianos. E o próprio profeta Sofonias compara os príncipes com os leões rugidores e os juízes com lobos da tarde. Então, são animais ferozes. São o que o Apocalipse vai chamar das bestas, que não pensam, que não têm sentimento. Elas devoram, destroem, é tudo que elas pensam, sabem fazer, é se beneficiar, é tomar, é devorar os outros e acrescentarem mais benefícios para eles apenas. Eles chegam a profanar o próprio santuário. Eles chegam a fazer violência à própria palavra de Deus, à própria lei. Então, nenhum lado pode ser aproveitado. Não há apoio a nenhum dos dois lados. Todos estão perdidos. Todos estão extremamente cobiçosos, são extremamente cobiçosos. Já o versículo 5 diz assim: o Senhor é justo no meio dela. Ele não comete iniquidade. Cada manhã traz o seu juízo à luz.
nunca falta, mas o perverso não conhece a vergonha. Então Deus continua agindo com justiça, sem cometer iniquidade, e a cada manhã trazendo o juízo, o cuidado com a viúva, com o pobre, com o necessitado, com o que realmente precisa de um apoio, de um socorro, de um retorno, de um cuidado em todas as áreas. Então Deus está cuidando do necessitado, Deus está cuidando do aflito. Deus é justo. Deus vai dar a cada um a sua porção de acordo com a sua necessidade, sem cometer iniquidade, cuidando de todos de forma reta, correta. E Deus está esperando que os homens se aproximem dele para andar com ele nesse mesmo sentido, na prática da justiça, da verdade, do juízo. Justiça e juízo são a base do trono de Deus. E Deus continua fiel, apesar de todos estarem desviados, os príncipes, os juízes, os governantes, os profetas, os sacerdotes, todos que se esperava que tivesse uma conduta de justiça, de retidão como do Senhor, esses todos se apartaram, se afastaram de Deus. Agora, quem é batizado com o Espírito Santo recebe de Deus este poder para viver de acordo com a palavra de Deus, com a justiça, com o juízo, andar na luz, na direção de Deus, no amor, no cuidado com o próximo, no zelo pela palavra de Deus. Então tem realmente conhecimento de Deus e tem poder. E o Espírito Santo o guia em toda a verdade. O Espírito Santo testifica com o seu espírito de que ele é filho de Deus, tem que andar na luz, tem que praticar a boa obra, tem que fazer o bem. Nós vemos aí religiosos criando instituições que não se firmam na luz, não se firmam no bem, não se firmam no amor ao próximo. Eles têm toda uma doutrina de ganância, de ganhar mais, de parecer melhor por ter cada vez bens maiores, por enganar cada vez mais, por se enriquecer cada vez mais. Não se importam com o pobre, não se importa com o que está morrendo ao seu lado, como fez o rico a Lázaro, e sofrerão as consequências de estarem criando instituições para o mal. Não conhecem a vergonha, mas o perverso não conhece a vergonha. O perverso é o que está usando o nome de Deus em vão, usando a lei de Deus, fazem violência à lei, à palavra de Deus, deturpam essa palavra e não tem vergonha de mentir, de roubar, de enganar, de tentar ganhar dos outros, fazer a obra de Deus por interesse próprio, totalmente, e ganhar cada vez mais, enganar cada vez mais, buscar somente o seu próprio benefício, o que é uma vergonha, mas eles não conhecem essa vergonha. Estão totalmente cegos, estão enganados, são como cegos guiando outros cegos, levando para o despenhadeiro, levando para o inferno, fazendo com que todos sejam filhos do inferno, tanto eles quanto aqueles que eles enganam e levam também para essa mesma situação, levam para a morte, levam para a prática de coisas perversas, mudam os conceitos, mudam a visão, mudam a lei de Deus, pervertem o juízo, pervertem o certo, fazem errado e dizem que é certo. E aquele que faz o certo é perseguido, é tido como o que está contra o sistema, está causando confusão no meio da perversão. Então eles não conhecem essa vergonha, estão passando vergonha, todos em volta veem, um vê a vergonha do outro, mas eles próprios não enxergam a própria vergonha. Eles zombam, eles estão perseguindo os outros, estão dizendo que todos veem dizem que todos os outros estão errados, mas não veem o próprio erro. Então é o que se diz aqui o versículo 5, mas o perverso não conhece a vergonha. Ele acha que mesmo com esse dinheiro mal adquirido, com essa desonestidade com que ele
vai arrecadando a sua riqueza, ele se acha o vencedor. Hoje o mundo pensa, como nos dias de Cristo, nos dias do Messias, Jesus já sabia que estava lidando com pessoas assim, perversas. Eles vão usar o nome de Deus, vão usar o templo, vão usar a fé dos outros para iludir, para mentir, para seduzir, para ganhar cada vez mais, achando que então terão um sinal de vitória, de bênção, o estarem prosperando financeiramente, progredindo. Mas eles não conhecem, não percebem a vergonha que estão passando. Todos estão vendo o seu erro, eles estão realmente sendo colocados de lado, não estão prevalecendo, mas não estão percebendo, porque o que interessa para eles é riqueza pessoal. Versículo 6. Exterminei as nações, as suas torres estão assoladas, fiz desertas as suas praças, a ponto de não ficar quem passe por elas. As suas cidades foram destruídas, até não ficar ninguém, até não haver quem as habite. Nós encontramos na palavra de Deus, em vários momentos, situações como esta, e Jesus falou isso sobre Jerusalém: ficará deserta, não haverá quem a habite, estarão assoladas. Então Jesus, o Messias, incluiu este texto de Sofonias como uma profecia a seu respeito, que isso aconteceria a Jerusalém por tê-lo rejeitado. Mas em vários outros momentos, a palavra de Deus cita situações do juízo de Deus sendo executado dessa forma. Uma nação que está em desacordo com a vontade de Deus é uma cidade ou uma nação rebelde, contaminada e opressora. Então Deus extermina essa nação. As torres são assoladas. De que forma? Deus levanta uma outra nação, um outro exército. Deus levanta um governante, como Ciro da Pérsia. E Deus diz que ele levantou Ciro para realizar o juízo contra a Babilônia. Então vem o Império Persa e destrói, domina o Império Babilônico. Quem está ali no meio? Os judeus estão ali. Os judeus estavam no cativeiro da Babilônia. Então Deus levanta Ciro. Ciro tem uma inspiração para preparar um grande exército e invadir a Babilônia. Ele não sabe que isso vem de Deus, que isso é Deus que está trabalhando. Deus trabalha em todas as mentes, Deus trabalha no mundo inteiro. É o que nós vamos falar sobre salvação. Nós vamos incluir esta situação, que é a ação do Espírito. É nascer da água e do Espírito. É Deus ser Espírito e trabalhar em toda a humanidade, na terra inteira, no Espírito. Deus levanta um, Deus inspira alguém, Deus fala pelas madrugadas, Deus fala pelo caminho, Deus chama, como chamou Ciro, como chamou no seu tempo, Deus chamou Nabucodonosor. E Deus diz: Nabucodonosor, ele é o meu servo, é ele que vai executar a minha vontade. Então, se é vontade agora de Deus destruir uma nação, Deus vai levantar uma outra nação. Quem está de fora, analisando, quem não tem a visão espiritual, diz apenas da situação econômica, política, material, dos interesses financeiros, tenta ter uma visão totalmente terrena. É a que ele conhece, é a que ele sabe, ele estudou assim, ele vê isso. Mas a palavra de Deus, o profeta de Deus, terá a revelação, vai perceber que Deus está levantando nações, exércitos, governantes. Deus é quem está mandando alguém se armar para realizar o propósito de Deus de destruir alguém que está causando um mal maior. Alguém está oprimindo. Alguém está ameaçando destruir nações inocentes. Deus levanta um outro. Então, já que você é rebelde, contumaz, não obedece a Deus, não obedece a sua voz, não aceita o seu castigo, a sua repreensão, o seu ensino, não confia no Senhor, nem se aproxima de Deus
é rebelde, contaminado, opressor, são como leões rugidores, são como juízes, que são lobos da tarde, que não deixam os ossos para amanhã. Se você é assim, Deus vai levantar alguém mais agressivo do que você. Deus vai colocar na mente de alguém o desejo de te destruir. Isso vem de quem? Isso vem da onde? Essa guerra, essa destruição, e alguém totalmente obcecado, dominado por um propósito de destruir uma outra nação. Isso vem do espírito. É claro que ele pensou, isso veio à sua mente. Quem traz isso ao coração do homem? O espírito. A ação espiritual. Então Deus domina sobre tudo, porque Deus domina o mover espiritual. Se Deus move espiritualmente em toda a terra, o domínio de Deus é soberano. Nós precisamos ir a algum lugar, precisamos aqui gravar uma mensagem e precisamos que alguém ouça e precisamos que alguém passe para outra pessoa. Precisamos que essa pessoa tenha interesse. Mas Deus não, Deus vai agindo nesse momento sobre todas as mentes. É um espírito. Deus é espírito. Então ele tem esse domínio. Alguém está irado. Alguém está irado pelo seu próprio espírito, pela sua própria vontade. Ele formulou uma filosofia, uma ideia, e ele então quer implantar, e ele se atreveu a pensar em dominar as outras nações. Porém, esse propósito é do homem, mas não agradou aos céus. Os céus vão levantar na terra algum outro homem e vão levar a ele uma ideia, um projeto. Ele de repente vai ter um pensamento e vai pensar, vou me armar mais do que aquele que está agindo por vontade própria, contrário à vontade de Deus. Porque ele colocou na ideia dele que ele vai destruir nações inocentes, ele vai invadir nações fracas, ele vai fazer alguma coisa perverso, mal, contra o que não gosta de guerra. Isso é uma realidade, nós sabemos, nós conhecemos, que já houve em certo momento histórico, o levantar de uma ideologia, de uma filosofia, de que todos deveriam ter consciência do poder, do domínio, e levantaram um grande reino sobre a terra, dominar a terra inteira. Alguém teve essa ideia. E ele então decidiu que, primeiramente, ele deveria eliminar todos os povos pacíficos, todos os povos que ainda não tinham essa ideia do mal, da luta, da violência, da guerra. E nem foi há tanto tempo atrás. Então, essas pessoas tiveram essa ideia e começaram a se armar com violência. E se eles se armassem primeiro, se eles fossem mais agressivos, se eles tivessem uma violência que chegasse ao terror máximo possível, eles conseguiriam dominar o mundo inteiro. Mas enquanto eles têm essa ideia, tem uma inspiração maligna, vem do mal para destruir os pacíficos, destruir os que não gostam de guerra, os que não pensam na guerra, deveriam matar essas pessoas. Veja que formulação teórica, filosófica, mais violenta, mais agressiva contra os que fossem da paz, os que na sua história nunca tivessem um pensamento de ser contra o outro, de destruir o outro. Só deveriam ficar os que já têm o pensamento de guerra, de domínio, para que realmente dominasse o mundo inteiro. Mas Deus sempre age assim. É um método de Deus. Ele levanta outra nação e diz para o seu governante: você vai ser melhor, você é o melhor, você pode. Então se arma, vai e derrota aquele lá, aquele que está planejando matar os inocentes. Ele vai se empolgar, vai vir uma ideia, vai acordar feliz, tive uma inspiração, vou ser o maior da terra. Vou formar o maior exército, vou investir em tecnologia, em armas. E isso acontece. Ele vai lá e destrói o destruidor. Quem realizou
tudo isso? Deus, porque Deus consegue agir pelo Espírito. Então, logo após esse estudo, nós já vamos iniciar esse estudo sobre o Espírito, a ação do Espírito na Terra, o ser espiritual, o nascer do Espírito, a percepção do Espírito e essas pessoas, essa diferença justamente entre o que age pelo Espírito e o que age pela matéria. O que age pela matéria sempre será mais limitado. Ele nem acredita no Espírito, ele não conhece as coisas de Deus, isso que eu estou dizendo, ele não entende essas coisas. A palavra de Deus diz que para o materialista, essas coisas do Espírito parecem loucura. Mas Deus é Espírito e o Espírito domina. O Espírito domina sobre a carne. Jesus mesmo diz: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O Espírito está preparado, mas a carne é fraca. Então a carne não entende as coisas do alto, as coisas do Espírito. E a salvação de Deus vem com esta compreensão das coisas do Espírito. Vem dessa ligação espiritual. É o Espírito que eleva a pessoa. É o Espírito que dá uma condição de entender as coisas do alto, entender alguns fundamentos da história de nações, de reinos, de domínios, de guerras, coisas que estão acontecendo. Pelo Espírito, nós entendemos as intenções. O Espírito tem discernimento. Essa questão do discernimento discerne o profundo do coração, da alma, do pensamento dos reis, dos governantes, das nações. Nós entendemos realmente de uma posição do alto, entendemos tudo, vemos, percebemos tudo o que está acontecendo. Veja bem o versículo de número 7. Eu dizia: certamente me temerás e aceitarás a correção, e assim a sua morada não seria destruída, conforme tudo aquilo por que a castiguei. Mas eles se levantaram de madrugada, corromperam todas as suas obras. Então veja aqui que Deus então dá um tempo, dá uma oportunidade, como ele fez com Nínive. Nós estudamos há pouco o profeta Jonas, e Deus anunciou a destruição de Nínive. Jonas fugiu porque sabia da ação de Deus, conhecia o método de Deus. Deus vai mandar eu anunciar a Nínive, que será destruída. Nínive vai se arrepender. Sempre que eu falo, as pessoas se convertem, se arrependem. Então as pessoas vão se arrepender porque Jonas era um grande pregador, um grande mensageiro. E Deus vai perdoar, porque esse é Deus, essa é a intenção de Deus. É o que Deus está falando de Jerusalém, de Nínive, da Pérsia, da Média, de todas as nações do mundo. Certamente me temerás e aceitarás a correção. E vai parar de ameaçar os outros, vai parar de produzir armas de destruição em massa e vai, então, se arrepender e não será destruída. E assim a sua morada não seria destruída. Vai se voltar para o bem, vai transformar a sua arma em arado, em enxada, e vão produzir alimento e vão compartilhar com os necessitados do mundo todo. Esse é o projeto de Deus. Mas eles se levantaram de madrugada. Eles se anteciparam para o mal. Foram agir levianamente, traiçoeiramente. Eles já queriam destruir antes que viesse o perdão, a transformação, o bem. Eles rejeitam tudo que é amor, tudo que é perdão, tudo que é misericórdia. Então eles não aceitam Deus, não aceitam justiça, não aceitam verdade. Eles acreditam realmente no poder da mentira, do mal, da violência. Não há bem em ninguém, há luta, só isso, só há violência. Nós só queremos que permaneça na terra quem acreditar nessa mensagem da luta maior, da luta
de todos contra todos, e o mais forte vai prevalecer, é a lei do mais forte, é que vai sobreviver, vai existir, vai continuar existindo. Então nós temos que destruir. Então levantam-se, mas eles se levantaram de madrugada para destruir logo, antes que houvesse qualquer outra organização que mandasse, conseguisse fazer acabar a guerra, trazer a paz, o bem, o amor, a virtude. Eles não acreditam nisso. Eles creem no mal e que o mal vai destruir o bem e que logo o mais forte vai dominar, vai controlar o mundo e vai fazer o que quer realmente para o mal. Corromperam todas as suas obras. Veja que nessa intenção eles corromperam toda a obra do bem, toda boa obra. Amor, perdão, misericórdia, cuidar do pobre, alimentar, nada disso. Eles realmente só pensam em destruição e pensam em poder, eles querem o poder mundial. Versículo 8. Portanto, esperai-me, diz o Senhor, no dia em que eu me levantar para o despojo, porque o meu decreto é ajuntar as nações e congregar os reinos, para sobre eles derramar a minha indignação e todo o ardor da minha ira, porque toda esta terra será consumida pelo fogo do meu zelo. Então Deus pode trazer essa destruição por uma outra nação, que vocês, do mal, do terror, da violência, de tomar o mundo todo pela luta, pelo poder, vocês não conhecem, vocês não esperavam. Não estava aí no projeto de vocês que Deus iria levantar. Deus vai se levantar e Deus vai levantar algumas outras nações que serão mais agressivas do que vocês, serão mais poderosas. E Deus então vai juntar as nações, congregar os reinos, estes reinos da mentira, do mal, do domínio e de destruir os inocentes, para que a terra só sirva mesmo para a guerra, somente pessoas acordadas para o poder, para o domínio, para desejar realmente tomar posse de tudo com a força, com uma força maior do que os outros. Vocês não sabem, mas o Espírito de Deus, ele tem liberdade, ele está realmente como o vento, ele vai onde ele quer, ele vem, ele fala com uma nação, ele levanta outra nação. Nós aqui na carne, materialmente falando, nós não conseguimos realmente levantar todos para se mobilizarem para uma campanha do amor, uma campanha da paz, uma campanha da bênção, da alegria, do banquete, da festa para todos, para todas as nações, comida para todos, remédio para todos, vida plena para todas as nações. Nós não conseguimos, mas o Espírito de Deus livremente visita todos os reis, todas as cidades, todas as famílias, todas as nações, e ele faz coisas que você não esperava, porque ele inspira, ele chama, ele fala, ele motiva, e aí a pessoa recebe essa visita do Espírito, o Espírito lhe dá a direção que Deus quer, e ele vai agir, porque o Espírito vai dizer para ele: estou contigo, vou te fortalecer. Nabucodonosor da Babilônia, Ciro da Pérsia e tantos outros, tantos que foram levantados por Deus em vários momentos da história. Você pode pegar Alexandre da Grécia, outros líderes, como o próprio Faraó em um certo momento, em um certo estágio, e tantos que nós ficaríamos aqui o dia inteiro citando dentro da história, nações que foram levantadas por Deus, reis que se inspiraram, que da noite para o dia sentiram que seriam os maiores e que iriam dominar. Nós estudamos isso lá na história de Cristóvão Colombo, nós estudamos muito isso na história de Napoleão Bonaparte, e estudamos isso na história de muitos e muitos outros,
Winston Churchill e tantos outros de tantas nações, para citar o máximo possível de reis, de reinos em todos os continentes, em todas as épocas. Estes homens sentiram, pensaram que realmente recebiam uma inspiração do alto, uma vocação, um sonho, uma visão, um ânimo, um discernimento de que eles estavam sendo levantados para consumir pelo fogo do zelo de Deus alguma outra nação que estava com planejamento de iniquidade, de destruir o inocente. E Deus, então, vai agir. Veja só, exatamente está no versículo 9, o próximo versículo. Diz assim: porque então darei uma linguagem pura aos povos, para que todos invoquem o nome do Senhor, para que o sirvam com um mesmo consenso. Veja bem, como isso é possível? E realmente é possível, porque é uma ação do Espírito. Porque então darei uma linguagem pura aos povos. Como Deus vai agir para dar uma linguagem pura aos povos, a muitas nações? Claro, se fosse uma visão material, carnal, humana, teria que sair de nação em nação, teria que marcar a conversa, teria que criar um ambiente, teria que ver o que vai falar, como que o outro vai ouvir, vai traduzir, vai entender. Mas Deus, e somente Deus, pode fazer isso. Porque então darei uma linguagem pura aos povos. Porque Ele pode, em espírito, em uma só noite, hoje, Deus pode colocar nas mentes de todos os reis de todas as nações uma mensagem, uma linguagem pura, um pensamento só. Nós vemos na palavra de Deus vários momentos em que vários reis tiveram o mesmo pensamento e se uniram e conquistaram e mudaram a história. Então Deus, quando Ele quer, Ele age pelo Espírito. E é isso que o Espírito de Deus está trabalhando profundamente para que nós venhamos a mostrar isso na palavra. Então, a partir de hoje, vamos mostrar essa obra de Deus, essa ação de Deus, e você vai entender essa possibilidade. Somente para Deus isso é possível. Porque somente Deus está agora em todos os lugares, com todas as pessoas. Deus vai dando a liberdade, mas quando essa liberdade leva a um extremo, nós temos falado aqui um extremo do mal, um extremo do pecado, um extremo da violência, um extremo da ameaça, Deus age. E Deus vai agir de uma forma inesperada. Você pensa que esse texto que diz, porque toda esta terra será consumida pelo fogo do meu zelo. E você então fica esperando que caia um fogo do céu, diretamente, que Deus mande raios, fogo. Mas de repente, você vê fogo caindo do céu. Mas porque Deus levantou alguém. Porque Deus mandou que alguém fizesse isso, se armasse para conquistar, saísse para obedecer e realizar o propósito de Deus de mandar fogo sobre aquela terra. Que você também tenha esse temor de Deus, sirva a Deus, ande na presença de Deus e receba a visita do Espírito Santo de Deus para te guiar na vontade de Deus em toda a verdade. Que Deus te abençoe hoje e eternamente, em nome de Jesus Cristo, o Messias. Amém.